Olá, queridos alunos do oitavo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo e esse nosso encontro virtual é para continuarmos o nosso conteúdo da terceira avaliação. Bem, abram o livro do volume 2 do livro Conquista de Vocês, no capítulo 7, página 32. Nós vamos ter um capítulo sobre o processo de emancipação política da América Latina. Vimos anteriormente o processo de emancipação política das 13 colônias da América do Norte, que desencadeou na construção da nação que hoje é conhecida como os Estados Unidos da América. Foi um processo de emancipação política ocorrido no século XVIII que desencadeou os demais processos. Então, entre o processo de emancipação política das 13 colônias do Norte e o processo de emancipação política do Brasil, a gente precisa estudar o processo da América Latina porque faz parte dos nossos povos vizinhos e ensina muito como foi que aconteceu nessas colônias até que elas se tornassem os países que hoje a gente conhece, como o Chile, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Haiti, Cuba, enfim. Para que a gente saia daquele estudo somente centrado no nosso país e no país mais desenvolvido, como a América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, a gente precisa estudar também a nossa realidade, os países do sul global, que são os países da América Latina, faladores da língua espanhola. Então, sem mais delongas, página 32, capítulo 7, América Latina, lutas pela emancipação política. Venha comigo. Antes da gente começar o assunto, a gente faz as três perguntinhas. O local do nosso estudo vai abranger a América do Sul e a América Central, que é onde está localizado os países que hoje fazem parte, né? São países que antes eram colônias que se emanciparam. Esse processo ele aconteceu entre os séculos 17 e 18, ou seja, dos anos 1601 a 1800. E em que contexto? A crise da coroa espanhola. Estamos tratando aqui de países que são colonizados, foram colonizados por espanhóis. Lembram-se do contexto das grandes navegações, quando portugueses e espanhóis se lançaram primeiro à conquista dos novos territórios do Novo Mundo? Então, grande parte desses territórios ficou para os espanhóis. E a gente vai ver agora como que se desenrola essas colônias para que elas alcancem o processo de independência. Então, na página 33, eu tenho aqui o tópico América Latina Espanhola no século XVIII. Como é que era? Primeiro de tudo, isso vai acontecer por causa da invasão da Espanha pela França. Nós vimos o processo da Revolução Francesa. Vimos que durante o comecinho ali do século XIX, Napoleão Bonaparte está invadindo diversos países da Europa. Ele invadiu a Espanha também. Nessa invasão da Espanha, a Espanha vai ficar enfraquecida, a sua coroa vai perder grande parte dos seus privilégios, das suas finanças, do seu controle, a sua soberania sobre o país espanhol. Até que acontece que isso vai revoltar os chamados crioulos. Quem são os crioulos? Aqui na página 33 existe essa menção a esse grupo social que pode ser descrito como os filhos descendentes de espanhóis que moram nas colônias da América. Muito parecido com o que temos aqui no Brasil, que vocês observaram na aula de estudos amazônicos passado. Tem os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal. Nas colônias da Espanha, na América, tinham os espanhóis nativos, né, que nasceram na Espanha, e tem os crioulos, que são já os descendentes de espanhóis, ou os espanhóis que nascem nas colônias da América do Sul e América Central. Então, esses crioulos, que vão ser como eles são conhecidos, espanhóis que nascem, né, nas colônias, eles vão se revoltar, porque lá na metrópole, em Espanha, está acontecendo essas guerras, né? Napoleão está invadindo, Napoleão está ganhando poder, está começando a ficar muito poderoso, ganhar muitas terras. Até que é, é, chega ao ponto de o irmão de Napoleão Bonaparte, né, essa foto que José Bonaparte, ele é alçado ao trono da Espanha. Então existe um francês no trono espanhol. Isso vai gerar muita revolta dos crioulos, ou seja, os espanhóis que estão ali na colônia. Isso vai abrir, né, o interesse econômico da Inglaterra por essas colônias. Gente, a gente estudou durante esse nosso curso de história desde o sexto ano que
As colônias, tanto portuguesas quanto espanholas, elas não comercializam com países que não são os países que são suas metrópoles, ou seja, colônias de Portugal são obrigadas a comercializar somente com Portugal. Colônias da Espanha são obrigadas somente a comercializar com a metrópole espanhola. E a Inglaterra, que está em processo de industrialização, como nós estamos vendo, ela tem interesse em conquistar estes mercados econômicos, esses mercados financeiros e alcançar assim maior fatia, né, maiores lucros. Ela pratica pirataria, ela pratica de todos os modos para poder entrar nessa lógica comercial que liga a América e a Europa. Então, o interesse econômico da Inglaterra nas colônias espanholas vai aumentar durante o fim do século XVIII e início do XIX, o que vai impulsionar com que essas colônias comecem o seu processo de emancipação política. Então, na página 35, nós temos o mapa da emancipação política das colônias, não é? O termo América Latina ele é explicado nessa página, então é muito interessante que vocês grifem. Latino significa a união que une esses países. Esses países estão unidos pela língua, pelo idioma, tanto o espanhol quanto o francês. Nós não vamos ver somente emancipação política de colônias espanholas. No momento nós estamos vendo, mas a gente vai ver também de uma certa colônia francesa que é muito conhecida hoje em dia. Então, o termo América Latina ele é usado em referência ao conjunto dos países do continente americano cujas línguas predominantes são derivadas do latim, ou seja, o tronco linguístico latino, ou seja, o português, o espanhol e o francês. Então, a América Latina ela é diferenciada da América do Norte, a América do Norte é um país que fala um idioma anglo-saxão, ou seja, do tronco anglo-saxão, que é o inglês, o mesmo tronco que abriga o inglês, o alemão. Então, são idiomas que pertencem a troncos linguísticos diferentes. Então, agrupá-los como América Latina significa fazer referência a esse tronco linguístico que agrupa os idiomas com os quais essas colônias adotavam, né? Por serem colônias de metrópoles que falavam idiomas latinos. Então a gente observa aí no mapa que essas colônias elas estavam organizadas em vice-reinados, em capitanias. Né? O vice-reinado da Nova Espanha abrangia ali a região do México. Já a Capitania Geral da Guatemala, alguns países da América Central, pintado ali de verde. Vice-reinado do Rio da Prata, toda ali essa porção amarela, onde está a Bolívia atualmente, o Paraguai atualmente, a Argentina e o Uruguai. Esse mapa ele mostra hoje os países e eles estão pintados com como era antes, né, do processo de emancipação. Então a legenda ela está demarcando o território como ele era ainda como colônia. E o nome que está no território é o nome do atual país que hoje, depois dele ter se emancipado da colônia. Né? Então a gente vê que foi um processo muito longo, muito diverso, que gerou diferentes países, mas que durante algum tempo eram colônias de Espanha e França. Gente, a sociedade colonial espanhola, ela era primariamente formada por uma elite colonial que era donos de fazendas, comerciantes, pessoas que tinham muitas posses, né? Essas pessoas, elas tinham geralmente origem espanhola ou crioula, e eles, mesmo sendo crioulos, espanhóis nascidos na colônia, eles tinham um certo status de elite, eles não se misturavam, porque existia uma pluralidade na sociedade. A sociedade espanhola da colônia, ela era formada por essa elite de pessoas espanholas ou espanhóis nascidos na colônia, chamados crioulos, mas convivia ao mesmo tempo com os indígenas que moravam na América Latina, desculpem, com os escravizados que eram importados como força de trabalho e outras lideranças nativas que não eram nem os indígenas. Então existia uma pluralidade. Nós vimos no sétimo ano que tinha os indígenas incas, uma diversidade de etnias indígenas, uma diversidade de etnias astecas, uma diversidade de etnias maias. Então, pensem nessa América Latina como uma América plural, não formada somente por povos brancos, ou e sim povos brancos, povos indígenas, povos de pele escura, os negros, os africanos, descendentes de africanos. Não é? Então,
existia ali uma pluralidade de interesses, uma pluralidade. Existiam pessoas ricas que queriam comercializar, existiam pessoas pobres que queriam também ter acesso a seus direitos. As lideranças elas estão na América Espanhola bem delimitadas. Existiam os chapetones e os crioulos. Quem eram os chapetones e quem eram os crioulos? Grande parte dos crioulos nós já vimos. Eram os espanhóis nascidos nas colônias. E os chapetones, a, eles eram o braço, não é? Eles eram o corpo político, os funcionários da metrópole, né? Eles eram os funcionários da Espanha que controlavam a colônia. Então, os crioulos eram as elites financeiras, as elites que produziam na colônia. E os chapetones eram como eram conhecidos os eh, os administradores da colônia, era o braço da Espanha dentro das colônias. Então, existia diversas disputas de poder entre os chapetones e os crioulos, que estavam mancomunados, e os povos mestiços. Né? Existe a pluralidade da nossa colônia espanhola, ela é composta por os espanhóis, tanto os nascidos na colônia quanto aqueles que fazem parte do governo espanhol. Esse governo espanhol tem mais privilégios que os crioulos, são os chapetones, estão no topo da pirâmide. Os crioulos vêm logo embaixo e, por fim, sustentando essa pirâmide, estão os povos mestiços, indígenas, africanos e africanos escravizados, africanos livres, indígenas que foram escravizados, descendentes. Então existe grande desigualdade aí. Mas não só de desigualdade se fez a América Latina espanhola, de grande trocas culturais também, né? Porque a gente viu desde o ano 1492, quando Colombo chega na ilha espanhola, ele vai encontrar com os astecas, com os astecas, exatamente. E eles vão trocar o costume. Aqui na página 37 tem um quadradinho que eles chamam a atenção para as trocas culturais estabelecidas entre os espanhóis e os indígenas, como o consumo do chocolate, o cultivo de diversos alimentos. Então, nem só de guerra foi feita a colonização da América Latina, tá bom? Já a gente vai ver, então, na página 38 e 39, as elites e o processo de emancipação. A gente tem que entender que as lutas elas estão divididas. Um grupo que é conhecido como a elite são os proprietários das haciendas, que são as fazendas, ou seja, as estruturas que estão produzindo matéria-prima para enriquecer a metrópole espanhola. Eles querem conquistar os domínios locais, ou seja, adquirir poder nessa colônia para que eles consigam enriquecer e desenvolver o comércio sem as amarras, né? Sem a necessidade de pagar tantos impostos para a Espanha. Ou seja, qual é o interesse dessas elites em se emancipar de Espanha? É obter o poder local, não mais ter que se submeter à Espanha, tanto politicamente quanto financeiramente. Mas essa é só uma pequena parte, né, dos moradores da colônia, que são os grandes fazendeiros ricos e grandes comerciantes. A outra grande parte são os povos indígenas e mestiços, que, no caso dos povos indígenas, já habitavam a América e têm o primeiro direito, a primeira reivindicação, o direito à posse da terra. Os povos indígenas e os mestiços, eles não estão beneficiados aí pela colonização espanhola. Eles continuam como povos subalternos, escravizados, força de mão de obra, força de trabalho barata, enquanto que as verdadeiras elites financeiras, econômicas e políticas são os crioulos e os chapetones. E os povos indígenas, então, vão querer se libertar dessa exploração. Então aí a gente tem dois grandes grupos que são antagonistas nos seus projetos de emancipação. Para os proprietários de hacienda, ou seja, os crioulos, eles querem se libertar do jugo dos chapetones da Espanha para que eles alcancem o poder político e continuem mantendo privilégios, mas dessa vez sem precisar se reportar à Espanha. E do outro lado tem os povos indígenas e os mestiços que requerem o direito à posse da terra e querem a libertação da exploração que eles vivem desde que os espanhóis chegaram ali. Então, na página 39, a gente tem aí duas lideranças, um deles é o
conhecido Tupac Amaru II, que é essa foto superior, José Gabriel Candorcan, que ele era descendente direto do último imperador inca executado pelos espanhóis. Ele foi um indígena que liderou os nativos a revoltar-se no trabalho das minas e nas plantações contra os espanhóis. Ele queria reconstruir o império dos incas. Então ele foi uma força de resistência. Assim como no México, teve essa importante pessoa que foi o Miguel, Padre Miguel Hidalgo. Padre Miguel Hidalgo foi um padre que no século XIX juntou os interesses tanto dos povos, dos crioulos, quanto os indígenas e negros, africanos escravizados, e ele juntou foi um grande lutador pela emancipação política. Então, são duas figuras que estão no imaginário, estão aí na história da resistência contra a colonização, contra a Espanha. Uma deles no Chile, nos Andes, e o outro no México, tá bom? Página 39 vocês vão grifando aí, não é? O Peru, desculpe, Tupac Amaru foi uma liderança do Peru, tá bom? Os principais líderes do processo de emancipação, como já citei, Tupac Amaru, Miguel Hidalgo, eles foram reconhecidos só depois. Por quê? Porque eram ligados principalmente aos mestiços, né? Outros generais ficaram tão conhecidos quanto, e a gente vai discutir um pouquinho isso já no final da aula, que são os conhecidos Libertadores da América. Vocês podem, inclusive, fazer referência à Copa Libertadores da América, que é aquele torneio que congrega os países da América Latina e disputam uma taça através do futebol. É justamente em menção a essas três personalidades que eu estou trazendo aqui, que são quais sejam Simão Bolívar, estão todos eles presentes aqui na página 41, José Francisco de San Martín e José Martí, que são, respectivamente, os libertadores, as pessoas que começaram a organizar o povo, tanto os mestiços espanhóis quanto os mestiços indígenas escravizados, a se emancipar politicamente da Espanha. Então, na página 40, vocês vão grifar o primeiro parágrafo do tópico Principais líderes do processo de emancipação. E o segundo também. Notem, grifem aqui no primeiro parágrafo. Eles pertenciam à elite crioula e, do ponto de vista ideológico, os principais libertadores, como Simão Bolívar e San Martín, tiveram acesso às ideias iluministas, ou seja, tiveram um estudo na Europa, eles tiveram acesso àquele movimento iluminista que está influenciando tanto o processo de libertação da França quanto o processo de libertação do Brasil, dos Estados Unidos da América e de outros países na Europa. Então, assim eles vão ficar conhecidos como libertadores. Como foi? Eles se organizaram em um processo chamado Congresso do Panamá, onde uniu diversos países representadores do México, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, do Peru e da Bolívia. Notem que nesse momento esses países ainda não eram constituídos como países. Eram somente colônias, que depois viriam a se tornar esses países. Então, nesse congresso, foi possível juntar pensadores que pensavam a causa, não é? Através dos ideais do iluminismo, conseguiram pensar uma causa comum à América Latina. E esse sentimento, esse pensamento ficou conhecido como pan-americanismo, ou seja, Panamérica, pan é um sufixo que denota união de mais países. Então, quando a gente fala em Panamérica, a gente está falando na América como um todo, todos os países da América, tanto América do Sul, quanto América Central, quanto América do Norte. Quando a gente fala em Pan-Amazônia, nós falamos de todos os países que compõem a Amazônia, não só o Brasil, mas a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, o Peru, que também são países que têm o território amazônico. Então, na página 41, a gente tem quadrinhos com a história pessoal de cada um deles. Vocês vão fazer essa pesquisa, vão ler sobre eles, para poder vocês conseguirem responder as questões finais da unidade, tá bom?
Mas o que a gente tem que entender é que eles ficaram conhecidos como os Libertadores da América, faz menção àquela Copa Libertadores da América. Eles estão fortemente influenciados pelos ideais do Iluminismo. Eles faziam parte das elites crioulas, ou seja, eram pessoas ligadas à Espanha, eram espanhóis nascidos, né, de boas famílias, de famílias famosas, famílias ricas, famílias donas de fazenda, e eles se conseguiram agregar os seus países, né? Simão Bolívar começou na Bolívia, o San Martín começou na Argentina e o José Martí ele foi cubano. Então eles conseguiram congregar no Congresso de Panamá seus ideais ali para conseguir já encaminhar as suas colônias para o processo de emancipação política. Como ficou a América Latina espanhola após a independência? Na página 42 e na página 43 a gente tem as informações necessárias. Vão acompanhando comigo. Apesar dos processos de independência terem sido liderados por certas pessoas ligadas aos movimentos iluministas, o iluminismo que está em voga estava pregando o republicanismo. Então, o que é o regime republicano? É aquele regime, como nós vimos em Roma, como nós vimos nos Estados Unidos da América e demais e outros países, é o regime em que o povo elege seus representantes. Então, o interesse público ele é representado por pessoas que são escolhidas pelo público. O povo elege seus representantes, tá bom? O regime republicano foi o que ficou instaurado na maior parte dos países que estavam se tornando independentes da coroa espanhola. A concentração do poder continuou nas mãos da elite agrária e comercial, ou seja, os crioulos obtiveram o que queriam. Eles conseguiram conseguiram o poder e o destaque local e tornaram suas colônias, as colônias em que moravam, seus países e conseguiram ser autoridades máximas nesses países. O que tira, não é, o acesso aos direitos e à economia, ao poder dos indígenas e dos mestiços, não é? Esses indígenas, esses escravizados e as mulheres vão estar excluídos. Eles não vão estar representados nessa república. Essa república vai ser um regime de governo para beneficiar os interesses da elite crioula, aqueles proprietários de fazenda, aquelas pessoas que já estavam no poder da colônia, que só queriam agora ter o poder maior concentrado em suas mãos. Os caudilhos, que aqui está grifado no segundo parágrafo da página 43, eram verdadeiras cartéis militares, eram grupos militares cujos líderes eram chamados de caudilhos. O caudilismo, então, é uma forma de repressão das pessoas marginalizadas, ou seja, indígenas, ex-escravizados e mulheres, pelas repúblicas agora da América Latina para reprimir qualquer tipo de possibilidade de vir a se revoltar contra essas elites crioulas que estão aí no poder. Então, após a independência, a gente vai pensar: será que os indígenas, os ex-escravizados e as mulheres, ou seja, a maior parte da população, foi beneficiada pelo processo de emancipação política na América Espanhola? Sim ou não? É uma questão para a gente refletir. A gente vai ler aqui os documentos, a gente vai fazendo as atividades e vocês vão entender, vão conseguir pensar por vocês mesmos se o processo de emancipação política dessas colônias espanholas foi benéfico para todos, foi igualitário, a aplicação dos ideais iluministas foi mesmo ampla, foi justa. Isso é o que a gente tem pensado, né? A gente conheceu o iluminismo, conheceu os ideais iluministas, conheceu eles na teoria, mas quando eles vão para a prática, será que eles produzem realmente efeitos de igualdade, liberdade e fraternidade para todos ou somente para as elites? Vamos pensar nisso para que a gente consiga refletir melhor sobre a nossa realidade hoje, não é? Através do que a gente viu na história. Então, o processo das independências das colônias espanholas termina aqui. A gente vai estudar um caso agora de uma colônia francesa. Na página 44, a gente tem a emancipação política do Haiti. Por que estudamos a emancipação política do Haiti? Primeiro de tudo, ela foi a primeira colônia latino-americana, ou seja, uma colônia que falava uma língua do tronco latino, e era o francês, a alcançar a independência no comecinho do século XIX, em 1804. O processo dela começa no finalzinho do século XVIII e termina no comecinho do século XIX.
ele foi liderado por escravizados africanos. Então, a parte da ilha espanhola, que está aqui na página 44 de vocês, era uma ilha que foi o primeiro lugar que Cristóvão Colombo conseguiu chegar. Ela estava dividida ela virou uma parte a República Dominicana e a outra parte virou o Haiti, porque a parte que hoje é a República Dominicana é de colonização espanhola e a parte que hoje é o Haiti é de colonização francesa. Então, durante o século XVI, XVII e XVIII, essa ilha ela estava sob domínio de espanhóis e de franceses. O lado que estava sob domínio dos franceses foi o palco dessa primeira rebelião de escravos. Então, ali foi uma área que plantava-se muita cana-de-açúcar. A França explorava economicamente aquela área com o latifúndio, com o emprego da mão de obra escrava, gerando toda a desigualdade, todos os processos de violência, de resistência, de sofrimento que aquela população viveu nesse chão aí, que hoje é o Haiti, e que vai fazê-los revoltar-se contra o domínio da coroa francesa lá, que já está perdendo, está vivendo seu processo. Então, concomitantemente ao processo da Revolução Francesa, está acontecendo no Haiti o processo de emancipação política. Toussaint Louverture foi um ex-escravo que conseguiu comandar um levante, né? Então ele liderou um levante de escravizados e pessoas pobres, populares, e começaram a se revoltar, pegarem armas e lutar contra o domínio dos franceses naquela colônia ali do Haiti. E em meio ao conflito, eles destruíam as plantações da ilha, fazendo com que atingisse o comércio, né, os lucros da França. Em 1792, eles já estavam controlando um terço desse território aí do Haiti. Gente, concomitante ao processo que o Toussaint Louverture está fazendo ali no Haiti, está acontecendo o processo revolucionário na França. Em 1793, o líder do Partido Jacobino, aqui no terceiro parágrafo da página 45, o Robespierre, é aquele clássico cara da guilhotina, ele vai declarar a abolição da escravatura nas colônias francesas. Isso vai fazer com que em São Domingo, que é a cidade do Haiti, que é uma cidade, a colônia do Haiti, ela recebe essa notícia com grande aceitação, porque ali está tendo uma revolta de escravizados, eles querem ser libertados, eles querem ter direito, querem ter acesso ao poder político do seu local. Eles se tornando homens livres, eles vão se sentir entusiasmados a continuar a revolução. Então, a abolição da escravatura, 1 ano, 2 anos depois dos levantes começados por Toussaint Louverture, eles vão fomentar que essa população escravizada se revolte e consiga, com Jean-Jacques Dessalines, em 1804, levar de vez o domínio, a rebelião para conquistar o poder. Então, começou-se com Toussaint Louverture, que é essa foto em preto e branco, e Jean-Jacques Dessalines, que já era um homem livre, já não era um escravizado, ele vai ser o responsável, né? Ele vai conseguir finalizar essa revolta. Porque notem, em 1793 houve a abolição da escravatura em França. Em 1802, Napoleão Bonaparte vai revogar a liberdade concedida. Então, vai se intensificar os processos, as revoltas que estão acontecendo aí na colônia que hoje é o Haiti, e aí eles vão matar, prender Toussaint Louverture em 1803 e vai sobrar para que Jean-Jacques Dessalines continue a revolta e consiga, em 1804, emancipar a colônia do Haiti. E aí ela recebe esse nome, o país recebeu o nome indígena de Haiti. O Jean-Jacques Dessalines foi o primeiro chefe de Estado, recebeu o apoio dos ingleses e dos norte-americanos, que estão ali perto, que têm interesse em combater a França, porque Napoleão está empreendendo uma conquista da Inglaterra como a gente sabe, né? Então o Jean-Jacques Dessalines vai se tornar imperador, mas logo vai adotar o sistema republicano, seguindo aí os passos das outras colônias espanholas. Esse caso da emancipação do Haiti ficou famoso ainda no século XIX, com medo, não é, do que aconteceu no Haiti, de que escravizados vinham a se revoltar. O haitianismo virou uma espécie de doutrina baseada na experiência da revolta dos escravos. Então, outras
potências europeias, como Portugal, como a própria Espanha, os Estados Unidos da América, eles vão ficar preocupados com que os escravos africanos se revoltem e comecem a conquistar seus processos de emancipação política. Então aí ela vai se ter uma preocupação ali com o Haiti, vai se tirar o Haiti da rota, né? O Haiti vai ser um país que vai ficar marginalizado. Hoje é um dos países mais pobres da América Latina, e isso porque ele foi atacado por ter sido uma colônia que recebeu sua emancipação política através da luta popular de ex-escravizados, mas entrou para a história como a primeira colônia latino-americana a alcançar a independência e por ter sido um processo totalmente popular, não liderado por elites crioulas, por elites de europeus nascidos na colônia. Então, gente, o processo de emancipação política da América Latina é esse, tá? Vocês têm a página 48 e 49 para resolver, até que na próxima semana a gente dê conta do processo de emancipação política do Brasil. Concomitante, a gente vê a adesão do Pará a esse processo de emancipação política em estudos amazônicos. Então, tudo está fazendo esse nexo, né? A gente vê que começou estudando a Revolução Inglesa, depois estudou o Iluminismo, depois estudou a Revolução Industrial, e aí a gente viu as revoluções francesa, viu como isso influencia nas colônias do norte, como isso influencia nas colônias espanholas e vai influenciar na colônia do Brasil. E aí a gente termina o nosso volume 2 para poder pensar lá em como vamos fazer o volume 3 e o volume 4, que vocês já devem estar recebendo. Então, meus queridos e querida aluna, fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Espero que reassistam essa aula. Qualquer dúvida, me procure no aplicativo Clipe Escola, tá? A atividade para vocês fazerem página 47, 48 e 49, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!